outros comentários, que ela se perde e a gente não consegue ver, tá? Do lado da interrogação tem uma setinha. Clica nessa setinha e manda aí para umas 3, 4 pessoas que fazem veterinária. Vamos difundir essa live, beleza? Então vamos lá, vou aceitar aqui a Dani pra gente começar nosso bate-papo. Vamos lá, ela vai entrar aqui agora. Gente, queria mandar um abraço para os alunos do curso de auxiliar de veterinária do Pet Universo que estão aqui. Ei, Dani, boa noite. Ei, boa noite, tudo bom? Tudo bom, como é que você tá? Graças a Deus. Tá nervosa? Tô um pouquinho. Não, mas vai ser bem tranquilo. Gente, a Dani, ela é médica veterinária, ela trabalha com anestesia, tá especializando agora. Você tá especializando ainda ou já acabou? Terminei no início desse ano, já acabei. Show. Você fez pela Anclivepa, não foi? Eu fiz pela PAV, que é uma pós-graduação só de anestesia veterinária em São Paulo. Ah, bacana, é que eu vi você indo pra São Paulo, todo mundo vai pra São Paulo, eu já acho que é Anclivepa, porque todo mundo Não, eu tenho uma pós lá em São Paulo que é só para anestesia. Então, assim, além da Anclivepa, que é muita referência, a PAV também é sensacional. Ah, bacana. Dani, como eu estava falando aqui no início, a veterinária, ela tem exigido cada vez mais de quem se forma, né? Antigamente, o veterinário, ele saía, hoje em dia ele também sai, né? A gente sai generalista, a gente pode atender o que a gente quiser, a gente pode fazer o que a gente achar que tem competência para fazer, mas hoje em dia o nosso cliente, ele exige que a gente tenha um saber a mais, né? Que seja especializado de fato. Né? Cada vez mais a gente sente essa necessidade, né? As pessoas sentem a necessidade. E a gente também, né? Porque a gente quer oferecer, a gente quer ficar trabalhando numa área só, né? É muito bom você conseguir atuar numa área só e conseguir viver daquilo. Né? Exatamente. Eu queria saber para você qual foi o seu ponto, né, de virada de chave em que você decidiu que você seria anestesista. Foi já durante a graduação ou foi depois que você formou? Você chegou a avaliar mercado para você entrar ou você realmente foi porque você gostava mesmo e dane-se o resto? Quero ser e acabou. Entendi. Então, a minha história com anestesia é um pouquinho diferente do que normalmente acontece com as pessoas. Durante a faculdade, a área de anestésio não me interessou. A matéria caiu em uma época de greve da UFES, então eu não sei se tem estudantes da UFES aí que pegaram a época de greve, a gente pegou 5 meses de greve, e a minha anestesia caiu na época, então eu não tive muito contato, não gostei muito, e formei querendo ser clínica geral. Fiz até uma pós-graduação de clínica médica pelo Qualitas, né? Atendi 1 ano de clínica. E aí montamos a clínica SEMA lá em Laranjeiras. E aí acompanhando a anestesista, que a gente chamava lá na clínica, por causa de cirurgia. Então eu ficava conversando com os anestesistas e comecei a acompanhar, pegar rotina, aprender. Hoje em dia, graças a Deus, quem me inseriu no mundo da anestesia foi uma colega nossa que, sem querer, me apresentou. E aí, depois de um tempo, ela engravidou e eu precisei anestesiar com o que ela tinha me ensinado. E aí, depois disso, aconteceu o meu despertar. Então, aconteceu um pouquinho mais tarde do que o comum, né? Igual o pessoal acha que já tem que começar a especialização muito nova na faculdade. Sai um pouco perdida e a vida mesmo encaminha a gente, né? E eu, graças a Deus, fui encaminhada para anestesia e me apaixonei. Depois da pós-graduação, eu estou apaixonada pela anestesia. Não cheguei a fazer uma pesquisa de mercado, mas eu acho que hoje em dia o mercado é grande para toda a veterinária, sabe, Luísa? Aqui em Vitória, pelo menos, o mercado é muito grande para anestesia. E eu acho que se você fizer com amor e com dedicação, qualquer mercado te cabe. Então, a anestesia me escolheu, graças a Deus. Foi muito legal você falar isso, porque realmente as pessoas elas sentem essa necessidade já na faculdade, sentem uma pressão, né? Por isso que tem tanta gente na faculdade já doida, acho que é tanta coisa, já tem que se preocupar com formar, ainda tem que se preocupar com o caminho que vai seguir. Então, para quem está assistindo, né, se você é estudante, tenta não focar tanto nisso, né? Porque você vê, a Dani teve um tempo depois de poder escolher, você pode começar numa área e acabar em outra, então não é uma escolha definitiva, né, Dani? Eu comecei a gostar de anestesia mais ou menos depois de um ano e meio de formada. E assim, até porque todo especialista ele tem que ser um pouco genérico, né, Luísa? Então a gente tem que saber um pouco de clínica, um pouco de laboratório, você tem que saber examinar um animal muito bem. Isso não só na área da anestesia.
um bom cardiologista tem que saber examinar o animal por inteiro, interpretar um exame. Então, eu acho que muito antes da gente se direcionar para uma especialidade, é muito interessante a gente conhecer o geral, para depois a gente conseguir unir sua especialidade. Então, assim, sem pressa, tudo no seu tempo e nunca é tarde demais. Se você formou e ainda não sabe o que é, fica tranquilo que você ainda vai descobrir. Gente, para quem está conhecendo a Dani agora, a Dani tem uma história muito legal, porque a mãe dela também é veterinária. Então, sua mãe ela é cirurgiana, ela opera aí. Então, imagina você anestesiar para sua mãe, né? Exatamente. Tem gente que acha que é ruim, tem gente que acha que é bom, a gente tem uma sintonia muito grande no centro cirúrgico. Uma coisa que a gente consegue fazer é só se olhar e o recado tá dado. Então, eu vou na minha mãe e minha sócia na clínica, então a gente forma uma parceria show no centro cirúrgico, assim. E nós somos muito parecidas, muito amor e muito carinho, e a gente entende. É muito legal, cara. Dani, antigamente, por exemplo, eu lembro, eu sou de Guarapari, e eu percebi, eu já acompanhei cirurgias do meu cachorro logo quando eu entrei na faculdade. E assim, eu via cirurgiões, por exemplo, que anestesiavam ao mesmo tempo que operavam. Eu queria que você falasse, até provavelmente deve ter proprietários aqui assistindo também. Eu queria que você falasse a importância de uma anestesia monitorada com uma avaliação personalizada para cada cliente. O que isso influi? Quais são os benefícios disso? A segurança? Eu queria que você falasse um pouco aqui. Vai ser bem explicativo, assim, porque as pessoas realmente, quando elas pensam em cirurgia, elas pensam direto no procedimento, mas não sabem o que tem que acontecer para esse procedimento acontecer. Exatamente. Bom... isso é muito antigo, né? A anestesia é uma especialidade muito recente, então a gente ainda vê acontecendo, infelizmente, mas a especialidade tem crescido da anestesia. Qual a importância de uma anestesia exclusivamente para o animal? É uma pessoa especializada, estudada, né, para qualquer intercorrência durante a anestesia, né? Então a gente lida muito entre a vida e a morte, sabe, Luísa? A gente faz fármacos que fazem o animal ficar hipnotizados, entre aspas, dormindo, sem sentir nenhum tipo de dor. E isso tudo gera um custo que, se você não souber regular esse custo durante a anestesia, você pode perder o animal. Então, assim, muitas vezes, sobredose de fármacos, a gente fala que só não acontece intercorrência com quem não monitora. Então, a chave da palavra da anestesia é monitoração. Tanto ela pré-anestésica, o anestesista que vai saber qual fármaco que ele vai usar antes para o seu animal, se o seu animal é um animal braquicefálico, que são os de focinho curtos, se é um animal que tem problema de coração, raças pequenas, raças grandes, isso tudo interfere muito. No transoperatório é crucial, porque se o cirurgião está operando, ele está focado na cirurgia. Então, não está vendo intercorrência, não está vendo se o animal está sentindo dor, porque isso aparece para gente. Não está vendo se o animal está com uma bradicardia muito profunda, ou seja, pode vir a entrar em um quadro de parada cardiorrespiratória, se ele está respirando, se não está respirando, e um pós-operatório. Então, assim, hoje em dia, a maior número de óbito dos animais em relação à anestesia é no pós-operatório, por incrível que pareça. Então, o cirurgião faz aquela cirurgia com anestesia, o cachorro está lá, coloca na gaiolinha, depois vira as costas e o animal, por algum motivo, ficou com uma pressão muito baixa durante a anestesia e vem a óbito no pós-operatório, não consegue respirar porque foi jogado de qualquer forma na baia, então não tem uma pessoa para monitorar. Então, assim, monitoração é a chave da anestesia. Então, por isso, o profissional especializado para saber qual fármaco usar e como monitorar sempre esse animal. Cara, é muito interessante, né? E é incrível como que é atual, né? Uma especialidade atual, porque ela é tão necessária, né? Mas antigamente, não sei se era aqui, né? Porque a gente tem um padrão que é aqui do Estado, né? A gente vê as coisas com o olhar de quem olha aqui do Espírito Santo, que é um Estado pequeno, né? Mas como que era negligenciado, né? Porque... Demais! Para quem não sabe, né? Para quem não sabe, antigamente, o cirurgião ele anestesiava, não usava auxiliar, né? Não usava serviço de auxiliar. Então era você só para fazer tudo. Porque Exatamente. Não era rentável você botar mais gente, né? Hoje em dia a gente já consegue cobrar mais próximo do justo, né? E já consegue trabalhar com uma equipe, né? Hoje em dia a gente consegue botar auxiliar na clínica.
Hoje em dia, infelizmente, isso ainda acontece, mas assim, a gente tem trabalhado muito, colocado muito na consciência dos proprietários, principalmente, que às vezes uma cirurgia muito mais barata, ela tem as suas consequências, né? E uma cirurgia um pouco mais custosa, com certeza é uma cirurgia de mais qualidade, de mais monitoração, com certeza envolve mais profissionais. Então o animal está mais seguro. Eu estava até conversando com o Flávio agora, a gente estava vendo o jornal e estava passando o caso de um estelionatário e tal. E como que as pessoas, as pessoas não se falam tão inteligentes, né? Como é que elas não percebem, né? Que a diferença de preço influencia, né? Sim. É só pensar um pouquinho. Eu trabalhando na anestesia e lá na clínica, né, como proprietária, acompanhando a rotina de clínica, a gente percebe que isso acontece muito ainda. Em pessoas que ligam e reclamam que está caro, que é muito custoso, que o concorrente fez muito mais barato. E a gente sempre tenta colocar uma sementinha de cada vez para mostrar que esse mais barato pode sair caro. Mesmo o animal saindo vivo, isso pode ter algumas consequências posteriores. Então, Mesmo saindo vivo, só de ter corrido risco, acho que não vale a pena. E assim, a gente pode causar consequências futuras que o proprietário não vê. A anestesia pode causar uma insuficiência renal, ela pode fazer com que o animal fique com frio, sinta dor. Então, assim, o que o proprietário não vê, é o que está aí nas entrelinhas escondidos, é isso, é o conforto, é o animal quentinho, é o animal sem dor, né? É trazer dignidade, né? Que a gente tem que trazer dignidade para o paciente, mesmo ele sendo um animal, né? Exatamente. A gente acha que não é porque é bicho, né? A gente lida com vida, né? Então é uma vida que tem que ser respeitada. É verdade, Dani. Você falou aí que você não escolheu a sua especialidade durante a faculdade, que você escolheu depois. Hoje, se você pudesse olhar para trás, já sabendo que você se tornaria anestesista, qual dica você se daria na época de faculdade? Isso vai servir até para quem está pensando em... Eu sei que tem gente que está assistindo aqui, que eu já vi as arrobas subindo, que vieram me perguntar, ficaram super feliz de ter trazido um anestesista. O que você falaria para poder ajudar um estudante que quer ser anestesista? Quais dicas essas pessoas precisam? Lu, eu falaria hoje o que eu falaria para mim ainda, tá? Pra gente ficar calma, tudo acontece no seu tempo, então não tenha pressa, a vida pode mudar, estude todas as áreas da medicina veterinária, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, com o que a gente vai trabalhar. E estude, é o que eu digo para mim hoje ainda, sabe? Estude, se especialize, procure pessoas da área, acompanhe essas pessoas, façam estágio, estejam sempre em contato, pessoas que te ajudem. Eu tive pessoas incríveis na minha jornada, ainda tenho, faço parcerias, mas pessoas fundamentais que me ensinaram tudo que sabia sobre anestesia e eu devo isso a elas hoje em dia. Estude, experiência e calma. Que tudo com a experiência a gente fica mais tranquila, com o estudo a gente fica mais seguro, porque a gente já sabe o que vai acontecer e o que pode acontecer. Então, meu lema é sempre estar estudando, sempre. As pessoas, elas acham, quem está na faculdade, pelo menos eu tinha um pouco dessa ideia, mas eu vejo assim que quem me segue e vem me perguntar as coisas, elas têm essa ideia na cabeça de que elas têm que sair da faculdade sabendo tudo. Se não souber só 50%, não tá bom. Parece que vai ser ruim no mercado, vai ser... Mas, igual como você falou, a gente recebe muita ajuda quando a gente for. Muito, graças a Deus. Né? As pessoas já foram recém-formadas no dia, né? Fica com pena da gente. E outra, você criando laços com pessoas mais experientes, elas estão sempre do seu lado. Você nunca vai passar aperto. Então, sempre vai ter alguém mais experiente para te ajudar no início. Até agora, hoje em dia, eu vejo com minha mãe, que é minha sócia, quando acontece de às vezes a gente não saber o que fazer com algum caso, a gente liga para alguém que é mais experiente que a gente e troca essa informação. A gente não sabe tudo e a gente pode ter 20, 30 anos de formado que a gente não vai saber tudo. Mas o importante é a gente ter contato e ter humildade de pedir ajuda também. Exatamente. E ninguém nega ajuda, né? A gente tem vários grupos da veterinária aqui do Espírito Santo, todo mundo joga caso lá, se precisa, pergunta, outra ajuda. Né? Então a gente tem que pensar que o tempo todo é aprendizado. Sim, né? O tempo todo. Agora eu vou te perguntar, vou te jogar algumas perguntas que fizeram para mim na caixa de pergunta na segunda-feira. Beleza. Tá?
Vamos lá. Vamos lá. Chicarelli, é o arroba dela, arroba não tinha nome, era Chicarelli. A Chicarelli perguntou, precisa ser profissional especializado para realizar procedimentos anestésicos? O ideal é que seja, tá, Luísa? A gente ainda vê pessoas que não são fazendo. Mas o ideal, igual a gente falou, durante toda a segurança, a monitoração, é que tenha feito uma especialidade, independente de qual seja. Um mestrado, uma residência, uma pós-graduação, mas que tenha estudado para fazer isso. Aprofundado, né? Aprofundado, estudado certinho para fazer isso. Infelizmente, a gente ainda tem pessoas que não são fazendo. Mas quanto mais se estuda, mais capacitado está para fazer. Então, o ideal é que seja realmente um profissional especializado naquele assunto. Igual como eu estava falando no começo, gente. Quando a gente forma, a gente pode fazer tudo. A gente não tem, por exemplo, a Dani poderia, mesmo sem antes da especialização, ela poderia. Inclusive, se anestesiava também, né, Dani? Sim. Isso. Então, tudo na veterinária você pode fazer. Só basta com que você se sinta seguro e entenda que quanto mais você estudar e mais aprofundado você tiver, melhor você vai fazer. Né? Sim. Hoje em dia, inclusive, eu ainda faço algumas clínicas, ainda faço consultas, ainda faço vacina. Não sou ainda exclusiva anestesista, não. Então, assim, a especialidade agrega, né? E o resto a gente consegue fazer no geral. A anestesia é o que eu amo. E o resto eu também sou apaixonada por fazer. Mas ainda faço clínica ainda. Entendi. Vamos lá. O Pedro Gama perguntou. Vejo bastante gente falando. Se morreu durante a cirurgia, é culpa do anestesista. Você concorda ou é exagero? Eu já ouvi isso falando aí na medicina humana. Inclusive, fiquei morrendo de medo de... Quando eu fui fazer minha cirurgia, eu bati um papo sério com o anestesista. Falei, olha aqui, moça, eu sei que se eu morrer, a culpa é sua. Eu acho um pouco pesado, mas tem um pouquinho de verdade. Porque, como eu falei, a gente lida realmente no limiar de vida e morte muito próximos, né? Então, às vezes eu brinco que não é a anestesia que mata, é o anestesista que pode matar. Então, assim, é claro que existem as adversidades que mesmo com um anestesista especializado podem acontecer. A gente não consegue controlar tudo. Mas um anestesista qualificado vai saber escolher qual é o melhor fármaco para o seu animal. E um fármaco errado pode sim matar o seu animal. Tanto antes, quanto durante e tanto depois da anestesia. Então, eu brinco que, às vezes, um mau profissional pode, sim, causar o óbito do animal. E, assim, às vezes, um bom profissional não exclui você perder um animal. Existem casos muito graves. Todo anestesista, com certeza, já perdeu um animalzinho para contar. Mas diminui muito, muito, muito essa chance. Então, o anestesista qualificado reduz muito o óbito. Então, eu concordo em partes com essa afirmação, sabe? Entendi. Eu tenho muito medo, assim, quem estuda, quem faz na matéria de anestesia e entende a complexidade e a importância da anestesia, ela fica com medo. Eu tenho medo de anestesiar. Com certeza. Eu tenho medo de ser anestesiada. Pois é, eu tenho muito medo, assim, de anestesiar. E aí, eu fico pensando, gente, quem faz isso sem uma especialização é muito, assim, dá pra fazer. Porque se você estudar, né, depois você fazer a faculdade, se você aprofundar, você consegue. Mas, gente, eu tenho muito medo, Dani, de anestesia. Sabe o que acontece, Lu? A maioria do tempo, a anestesia é tudo muito tranquilo. Mas quando dá algum problema, é a hora que o anestesista entra. Tem que trabalhar. É a diferença que faz entre uma pessoa que sabe o que fazer e uma pessoa que não sabe o que fazer. Então, se a monitoração está ocorrendo tudo certo, qualquer um pode fazer. O problema é quando acontecem as adversidades. Um choque anafilático, uma parada cardiorrespiratória. É aí que a importância do anestesista entra. Né? Que a gente trabalha, eu falo que são horas de tranquilidade e segundos de tensão. Então, são os segundos de tensão que fazem a diferença na vida de um anestesista e de se ter um profissional qualificado ou não para fazer essa anestesia. Verdade. Então, vamos lá. O Lucas Couto perguntou, como é definido... Nossa, inclusive, essa foi uma Inclusive, gente, vocês que estão assistindo aqui, quando eu boto lá, quando eu abro para vocês fazerem a pergunta, teve muita gente que botou assim, valor do salário, quanto que ganha? Isso, para mim, não é uma pergunta, fazer uma pergunta. Manda ela falar do mercado de trabalho e o salário. Não é uma pergunta. Então, assim, criem perguntas com corpo. Quando eu pergunto tem corpo, aí eu boto aqui, igual essa daqui, ó. Como é definido o pagamento do serviço? Quando nos passam o valor de uma cirurgia, nunca me passam o valor da anestesia separado do procedimento, como no caso da medicina humana. É tudo junto. O anestesista recebe uma porcentagem sobre o valor total ou existe um valor pré-estabelecido da anestesia que não é passado aos proprietários?
Porque eu não sei, se você já fez uma cirurgia humana, é feito o valor do cirurgião, o valor da equipe, o valor do anestesista. E quando você vai receber o orçamento de um procedimento veterinário, você recebe dele inteiro, né, Dani? Sim, depende. Eu acho que isso vai de clínicas e clínicas. Lá na clínica a gente coloca tudo separadinho, mas vai de cada um. Como que faz? Eu posso dizer por mim, mas acredito que a maioria dos anestesistas aconteçam assim. Na minha clínica, eu recebo um montante só no final do mês, mas quando eu faço volante, eu cobro o meu valor mediante ao tamanho do animal, que é a quantidade de fármacos que eu vou gastar. Aí você leva o seu fármaco? Eu levo o meu material. Eu prefiro levar o meu material porque eu tenho acesso a tudo que eu quero. Tem algumas clínicas que não têm algumas medicações mais específicas porque realmente não usam no dia a dia. Então, eu prefiro levar o meu material. Então, eu cobro um pouquinho mais caro por isso, por eu fornecer os fármacos. E o tamanho do animal e o período da cirurgia. Cirurgias de alta complexidade são um pouquinho mais caras. E aí, isso a gente cobra do proprietário da clínica. E aí, normalmente, eles jogam um pouco em cima para também receberem em relação ao aluguel do centro cirúrgico e tudo certinho, né? Então, eu cobro do proprietário da clínica e ele que me paga. Então, na verdade, quem me contrata é o dono da clínica. Eu nunca fui contratada ainda por um proprietário. Sim, mas sim. se quiser me contratar, eu estou à disponibilidade. Teve uma vez que eu fui fazer... Eu pedi, na verdade, uma paciente minha de 16 anos, e ela é cardiopata, ela estava com piometra. E aí precisava operar. Eu falei, gente, como é que eu vou mandar essa cachorra operar se ela é cardiopata? Aí eu lembrei do Tiago, porque o Tiago também é anestesia. Eu falei, vou fazer o exame com o Tiago equilibra cachorra, anestesia cachorra. Aí a cliente teve que contratar direto o Tiago, a gente botou ela numa clínica para fazer. A importância, né? Mas normalmente a gente coloca mediante a gravidade ou o peso do animal. Né? O tempo de cirurgia é cobrado. Existe uma média do mercado, claro, que a gente varia pouco, cada profissional cobra um pouco mais ou um pouco menos. Mas normalmente a gente cobra por isso. A gente não tem um salário fixo, então a gente depende muito da demanda das clínicas pra gente. Tem mês que a gente ganha um pouco mais, tem mês que a gente ganha um pouco menos. Então é um trabalho totalmente autônomo mesmo. É uma adrenalina, né? Todo mês, né? Todo mês, todo mês. Tem semana que a gente tá feliz, tem semana que não aparece a cirurgia para fazer e isso acontece. É engraçado, às vezes fica um tempão sem aparecer ninguém, você acha que você vai ter que fechar, vai ter que parar e de repente bomba de novo, né? Exatamente, é muito sazonal. É verdade. Então vamos lá. A Joyce Kumaru perguntou. Eu era do interior, parece que foi a minha pergunta. Eu era do interior e os valores de procedimentos cirúrgicos são quase a metade do preço da capital. Eu acredito, pois não sou ingênua, que a cirurgia do interior deva ficar devendo em algum aspecto. O que uma cirurgia tem que ter para ser considerada segura, na sua opinião? Do ponto de vista anestésico falando, eu acredito que tem que ter uma equipe, né? Eu não consigo acreditar que uma pessoa sozinha consegue fazer uma cirurgia, seja ela qual for, de segura, qualidade, seja ela uma castração de macho, que é julgada como simples, que eu não julgo nada como simples na medicina veterinária, mas eu acredito que tem que ter uma equipe, no mínimo um cirurgião, um auxiliar e um anestesista, pelo menos para ser com certeza 100% segura. Tem que ter fármacos de segurança, tem que ter um anestesista formado e especializado e um cirurgião também. Porque a gente fala muito do lado do anestesista, mas a gente é composto por uma equipe. Eu sozinho não faço nada. Então, se o meu cirurgião também não for um bom cirurgião, a minha anestesia não vai ser tão boa, porque essa cirurgia vai demorar mais. Esse cirurgião não experiente vai me fazer utilizar mais fármacos, utilizar de sobredoses, fazer com que o animal fique mais tempo induzido na anestesia. Então, eu acho que a equipe, a qualidade dos fármacos é sensacional. Ixi, virei a câmera, como é que eu desviro, meu Deus? Jeová, como é que eu desviro essa câmera? Virei. Mas assim, Luiz, é muito difícil você generalizar e falar que no interior só acontece isso, tá? Porque hoje em dia no interior já tem crescido bastante. Eu conheço várias clínicas e profissionais maravilhosos no interior que trabalham super bem. Então eu acho que assim, preço muito baixo a gente pode desconfiar, seja na capital, seja no interior. Se tiver abaixo do mercado é porque alguma coisa não tá tão certa. Certo. Doutor Diogo Garnica fez uma pergunta para você aqui. Deixa eu olhar aqui. Ele botou, Dani, o que você acha do conceito opioide free? Obrigado, sucesso.
Eu sou super a favor dos opioides free. Hoje em dia, para quem não sabe, são anestesias livres de opioides, mas existem casos e casos. Tá? O que que acontece? Em alguns casos, como tumores, cânceres, os opioides eles podem interferir e até aumentar e muito a chance de metástase desses animais. Então, quanto menos opioide a gente usar, maior a chance de sobrevida e de qualidade de vida desse animal. Só que isso tem que ser feito por um anestesista muito bom e com equipamento, porque para você não usar nenhum tipo de opioide, você precisa fazer bloqueios muito bem feitos. Então, você precisa de uma aparelhagem e de uma experiência muito boa. Então, não adianta a gente usar de um conceito de opioides free que a gente deixa o animal com dor. Então, a gente tem que fazer, sim, o opioides free. Eu sou super a favor. Algumas vezes eu consigo fazer, mas a gente faz bloqueio, a gente faz epidural, a gente faz bloqueio guiado. Tudo isso para a gente tirar com anestésico local, que não são opioides, né? Então, a gente tira a dor desse animal momentaneamente para a gente não precisar usar esse opioide, que não vai causar outras coisas como metástase, como enjoos, e aí depende muito de cada caso. Mas eu sou super a favor. Tomara que essa técnica seja super divulgada por aí, nos congressos já é super bem falado. Eu sabia dessa onda do opioide free, mas eu não sabia os motivos, assim, não tinha pesquisado a fundo, né? Sim, Legal. Os opioides, os cânceres, eles são grandes causadores de metástase. Entendi. Então vamos lá. A Milena Bergamaschi Bem legal, aqui. Bem legal. Estou no 5º período e tenho muito interesse pela área. Quais são os congressos mais interessantes que abordam ou sejam específicos de anestesiologia? Eu não conheço. Aqui no Brasil, a gente tem o Colégio Brasileiro de Anestesia, né? Que é bem legal. Apesar dos congressos serem poucos, em outubro agora vai ter o encontro brasileiro de anestesia, que vai ser em Foz do Iguaçu. Ainda dá para fazer inscrição. O brasileiro, que foi ano passado em Brasília, e a cada 2 anos, o próximo ainda não foi lançado. Mas o mais pertinho agora que dá para fazer em Foz do Iguaçu. Eu, infelizmente, não vou conseguir ir, mas vale super a pena para super renomados. Uma galera bem boa. Longe, né? Um pouquinho. E eu vou ter acabado de voltar também de viagem, então a grana é uma seguradinha, né? Mas assim, vale muito, né? E esses outros congressos também sempre tem algumas abordagens de anestesia, mas próprios mesmo, só o Encontro Brasileiro e o Congresso de Anestesia mesmo, que acontece a cada 2 anos. Legal. Esses congressos é só para veterinário formado ou também pode estudante? Pode estudante, pode ação, pós-graduação, pode, quem quiser ir, tá aberto. Aí difere os, né? Igual todo congresso. Estudante é um valor. Mas para quem não sabe, se você é estudante de veterinária, sempre tem um desconto, né? Em congressos, os estudantes sempre pagam menos. Os estudantes sempre ganham um descontinho legal. Normalmente alunos de pós-graduação também. Então vale a pena ir já começar a entrar em contato com esse pessoal da anestesia, né? Começar a se familiarizar, fazer o networking. Vale muito a pena, que é muito bom ter esses contatos depois para a vida profissional. Com certeza. Então vamos lá. A Noelle Passamai perguntou: gostaria que você desse um passo a passo das coisas que você avalia no animal para definir o protocolo anestésico que vai ser usado durante a cirurgia. O que você presta mais atenção? Tá. Bom, vamos lá, passo a passo. Eu consigo ter esse acompanhamento um pouco melhor, Luísa, por estar dentro da clínica já. Né? Então, eu consigo acompanhar o animal desde o dia que ele vai fazer o orçamento para a cirurgia. Né? Então, assim, a primeira coisa é a avaliação pré-operatória. Né? Eu, ao escutar esse animal, eu examinar esse animal, eu conversar com o tutor se ele já foi submetido a alguma anestesia, toda essa parte inicial da anamnese que o clínico faz. A gente fala que toda anestesia deveria ter uma consulta pré-anestésica antes. Igual de humano, né? Igual de humanos, deveria ter. A gente avaliar a face do animal, se vai ser fácil você entubar esse animal, se vai ser difícil para você já se preparar. Fora isso, ao escutar esse animal para ver se é necessário, qual o tipo de exame cardiológico necessário, e aí eu começo a pensar nos exames pré-operatórios, né? Cada animal exige um tipo de exame, então não adianta falar me fala aí o preço desse exame pré-operatório. Preciso avaliar o seu animal. Cada animal depende da idade.
tá? Depois disso, quando chega na clínica, para fazer a realização da medicação pré-anestésica, a gente deixa o animal num ambiente tranquilo, não costuma colocar muito na internação, que geralmente tem muita falação, muito barulho. Então, esse é normalmente o passo a passo inicial. Eu gosto muito de isolar os animais de barulho, de estímulos visuais, de estímulos auditivos, para que ele consiga ter um conforto muito grande. Então, normalmente eu faço isso antes das cirurgias, né? Para eu me preparar. Nossa, você está falando aí de que você isola o paciente de barulho. Gente, quando eu acordei da minha cirurgia, na sala de recuperação, você já acorda cheia de dor, mas teve uma menina, não sei se ela delirou pela anestesia, se hiperexcitou depois da anestesia, mas tinha uma adolescente que ela estava correndo com os equipos, tudo assim, ó, na sala de recuperação, e aquilo me deixava tão irritada. Tipo, se fosse, eu acho que se eu não tivesse pós-operado, eu acho que não iria me irritar tanto. Mas eu fiquei tão irritada. Aí É um conforto muito para o animal, né? Ele acordar quentinho, ele acordar em silêncio, num ambiente escuro, sem falação. Eu acho que isso ninguém gosta, né, Luísa? Ninguém gosta de acordar de um sono comum com alguém gritando no seu ouvido, sem tirar de uma anestesia, e eles não entendem nada. Então, acho que isso é muito importante por respeito ao animal mesmo, sabe? Sim, é verdade, é verdade. A gente tem que pensar, o bem-estar ele faz muito parte, né, da melhora do animal, né? Total, total. O carinho. Já existem trabalhos científicos que mostram que o animal que recebe carinho, eles respondem muito mais rápido. Animal que recebe afeto, que as pessoas conversam com o animal, respondem muito mais rápido. Então, isso é importantíssimo para a recuperação do animal. Flávia colocou aqui, Luiz acordou na anestesia igual um gato que fez fentanil. Menina, eu virava para as enfermeiras e falava, pelo amor de Deus, moça, tá doendo. Aí eu repeti tanto isso que a enfermeira chegou do meu lado e falou assim, olha aqui, se eu te der mais... como é que era? Se eu te der mais morfina, você vai parar de respirar. Você quer? Você vai morrer. Vamos lá para a nossa última pergunta. O Hugo Gava perguntou, qual a diferença da anestesia inalatória e da intravenosa? Essa é uma questão muito interessante, porque é muito discutida, né? Então, eu queria que você explicasse aí para a gente o que é o quê? Qual a diferença entre as duas? Qual que é melhor na sua concepção e por quê? Tá, vamos lá. Depende muito da anestesia intravenosa, tá? A anestesia intravenosa, conhecida antigamente, é uma anestesia não balanceada, com fármacos não controlados, simplesmente é um controle químico. O animal dorme, mas não era monitorado, então depende muito da anestesia intravenosa que ele está falando. Hoje em dia a gente tem um novo conceito de anestesia intravenosa, que é ativa, que já tem sido superior à anestesia inalatória, tá? A anestesia inalatória é a anestesia que a gente entuba o animal, coloca o animal no anestésico inalatório e a recuperação é muito rápida, tá? A anestesia intravenosa, antigamente, o animal poderia ficar horas e até dias dormindo, tá? Então, assim, se for essa anestesia intravenosa que ele está falando do passado, a anestesia inalatória é muito melhor, tá? A recuperação do animal é muito melhor. Só de ser inalatória já quer dizer que o animal já está com acesso ao oxigênio, coisa que a intravenosa anteriormente não tinha. Tá? Mas hoje em dia está voltando muito forte o conceito de anestesia intravenosa, que a gente chama de TIVA, que é a anestesia total intravenosa. Então, são fármacos que são feitos intravenosos, balanceados de acordo com o peso do animal, com a dose que o animal precisa. E hoje em dia a TIVA ela tem vindo muito forte para anestesistas que têm equipamentos para isso, porque precisa ter equipamento, tá? A TIVA não pode ser feita de qualquer forma. Se o anestesista não tem equipamento, é melhor fazer uma anestesia inalatória. A recuperação é melhor do que a recuperação anestésica de uma anestesia inalatória. Então, a anestesia intravenosa do passado é péssima, tá? Porque é uma anestesia feita com fármacos não balanceados, sem dose calculada por peso. Normalmente falavam-se que muito era assim, 1 ml para 10 quilos. Então, hoje em dia, isso não existe mais. Chega a ser um absurdo alguém fazer uma coisa dessa. Cada animal tem um peso e tem uma forma diferente de ser metabolizado o fármaco. Então, a ativa vem exatamente para isso. Para a dosagem certa, no tempo certo, para ser eliminado corretamente. Bacana. Então,
a ativa hoje em dia está muito forte. Então, a maioria dos casos, a ativa é melhor que a anestesia inalatória e a anestesia intravenosa do passado já é passado, nem deveria ocorrer. Tá? Entendi. Tem como, agora me botei no lugar do proprietário agora. Vamos supor que eu levasse o café, eu preciso que operem o café. Como que eu, proprietário, sou um proprietário, mas com um pouco de informação. Sim. Como que eu sei que o anestesista, ele fez o procedimento correto, por exemplo, com uma intravenosa no sistema que você falou direitinho, certinho, do que com uma intravenosa da época de antigamente? Eu posso pedir tipo, o protocolo que você usou? Como é que eu me asseguro de que foi feito direitinho? Todo anestesista é obrigado a ter uma ficha anestésica, tá, Lu? Mas, primeiramente, eu acho que, assim, a confiança na equipe que você está entregando o seu animal é muito grande. Então, eu sugiro que, se você fosse levar o seu animal e não fosse veterinária, você conheça a equipe. Pede para falar com o anestesista, pede para conversar com ele vai te explicar as suas dúvidas. Isso é importantíssimo. E ele vai escolher qual que é a melhor técnica para o seu animal. Pode ser que para o seu animal a melhor técnica seja anestesia inalatória. Ou pode ser que seja anestesia intravenosa recente, ativa. Então, ele vai escolher o melhor para o seu animal. E você também pode pedir e ter acesso à ficha anestésica do seu animal, que é um documento seu. Mas você conversando com o anestesista da clínica, com o seu anestesista, você pode trocar essa ideia e ele vai te explicar direitinho tudo que acontecer, por que ele vai escolher algumas coisas. Tem animal, por exemplo, que a gente escolhe fazer epidural, tem outros que a gente não escolhe. Então, isso vai dar confiança com o profissional anestesista e você pode pedir, você tem direito a ter acesso de tudo que a gente fizer. É muito importante, aquilo que você falou, é muito importante que a gente crie essa confiança, né? E a gente só consegue gerar essa confiança no cliente, né? No proprietário, no caso, fornecendo informação, né? Dando informação. Sim, conversando com o proprietário. Eu vejo muito anestesista que foge do proprietário. Eu vou ficar só dentro do centro cirúrgico. A chave da anestesia é você trocar com o tutor. Eles te falam coisas que você jamais imaginaria. Se você pegar só o animal e observar. Então, eles te contam coisas. Às vezes falta assim, doutor, às vezes eles dão uma tossidinha. Coisa que você jamais imaginaria. Então, você já fica esperta para os seus exames pré-operatórios. Então, a confiança na equipe é fundamental. Fundamental. Ó, tem mais perguntas aqui. Peraí que tem uma pergunta aqui que eu tinha visto que era bem boa. Aqui, essa daqui. Existe especialização de anestésio para silvestres ou a especialização já é voltada para todos os tipos de animais? Cada especialidade você pode sempre se especializar um pouquinho mais, tá? Eu, na minha pós-graduação, aprendi anestesia silvestres, mas não tenho tanta prática e indico outros colegas que, dentro da anestesia, praticaram mais em silvestres. Né? A doutora Yasmin, eu vi até que ela estava por aí, ela tem muita experiência. Eu já anestesiei uma vez uma tartaruga, foi bem diferente para mim, foi bem legal, precisei estudar bastante, mas você pode... Até porque, por exemplo, você que trabalha com a clínica de pequenos, né, dos animais convencionais, se acontecer alguma coisa, como é que você... Beleza que você está ali monitorando como anestesista, mas se acontecer alguma coisa, como é que você vai intervir, né? Exatamente. Não quer na proximidade. O que acontece? A gente aprende na pós-graduação. Eu tô falando de pós porque a minha especialização foi pós. Eu não sei se residência tem essa rotina, acredito que tenha muito mais. Mas a gente aprende o básico na pós-graduação, mas a gente só consegue ter segurança com a experiência. Né? E cada animal ele tem a sua particularidade. Por exemplo, a tartaruga tem um metabolismo muito lento, então os batimentos são muito lentos. Já o ratinho tem um metabolismo muito rápido. Então, um anestesista que está acostumado com o silvestre já vai ter mais essa esperteza, né? Claro que é melhor um anestesista do que uma pessoa que não é. Mas se a pessoa já tiver essa especialidade, a doutora Yasmin está aí para falar disso e ela é sensacional, super experiente com silvestres. Se eu precisasse de contatos, eu ligaria para ela, tá aí o network, né? Legal, porque lá no hotel tem a Tatá, né? Vai que um dia a Tatá precisa de uma Exatamente.